bem-vindos a todos a mais uma sessão do primeiro simpósio do GT de Filosofia das Ciências Físicas. Nós vamos agora para uma sessão especializada na filosofia do tempo. Eu confesso que eu lutei para essa sessão acontecer, fosse como uma mesa temática ou como com 3 trabalhos juntos. Nós tentamos trazer o Emiliano Bocardi, acabou não sendo possível, mas me surpreendi com a proposta de trabalho do Elton Marx. Apresentando o Elton rapidamente, o Elton está hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo, Elton? Certo. E olha, eu adorei saber que você tem uma passagem também lá pela Universidade de Lisboa, se doutorou em filosofia por lá, né? É verdade. Mas no caso era na Faculdade de Filosofia mesmo ali, de Letras, né? Era na Faculdade de Letras, porque eles também têm a Nova, tem a Faculdade de Ciências. Nesse caso, foi a Faculdade de Letras. Eu estive no período que você estava encerrando, eu estava chegando, mas para fazer o doutorado lá no Centro de Filosofia das Ciências, que no caso ficava na Faculdade de Ciências, né? No caso. É ao lado. Eu também frequentei muitas vezes. Por pouco não nos esbarramos por lá, mas, olha, seja bem-vindo com sua colaboração, né? Trabalho sobre a filosofia do tempo. Teremos o Luiz Gustavo também, Vilas Boas de Viziers, que é um diplomata, está aqui, graças a talvez uma certa tolerância do Ministério de Relações Exteriores. Temos um filósofo do tempo formado aqui pela UFMG também e que trabalha na carreira de diplomacia. Muito bem-vindo, Luiz Gustavo. Eu que agradeço. E o professor Oswaldo Pessoa Júnior, que dispensa apresentações. É claro, eu devo dizer que nós, nos últimos tempos, estamos fazendo um movimento para que ele, da filosofia da mente, retorne também aos seus trabalhos de filosofia do tempo. E poderá dar uma contribuição muito boa para nós também nas adjacências com a filosofia da mecânica quântica. Portanto, eu passo a palavra para o Elton Marx. Vamos começar a cronometrar a partir de agora, então. Beleza? Obrigado a todos da audiência. Satisfação imensa apresentar este tema com vocês. Esse é um artigo que eu venho trabalhando há algum tempo e é sobre o The Paradoxes of Time Travel, do David Lewis, que é um artigo da década de 70, que talvez vocês conheçam, que apresenta uma definição de time travel, viagem do tempo, que é muito popular entre filósofos. Eu sei que há outras, especialmente de filósofos da física, como Christian Wüthrich, mas essa é a mais popular de todas. Como preâmbulo, apenas dizer que filosofia do tempo é um tópico robusto em metafísica analítica e em filosofia da ciência, e eu penso que está na intersecção entre outras áreas. Por exemplo, lógicos têm interesse por filosofia do tempo, porque há uma série de paradoxos lógicos que são referenciados. Bootstrap Paradox, Grandfather Paradox, paradoxo do avô, Self-Visitation Paradox, uma série de paradoxos. Né? Paradoxos da discrepância temporal. Também está na intersecção com a ficção, uma vez que os casos de viagens no tempo são todos fictícios, tanto quanto sabemos. Está na intersecção com a filosofia, especialmente com a filosofia da física e com a física, porque vocês sabem, alguns autores são mesmo capazes de afirmar que viagens no tempo são possíveis, nomologicamente possíveis, se são nomologicamente possíveis. Também deveriam ser logicamente possíveis. E nesse caso, temos de dar respostas aos paradoxos. O artigo do David Lewis é uma resposta ao mais inquietante desses paradoxos, que é o paradoxo do avô. É a ideia de que viagens no tempo são possíveis, ainda que sejam eventos muito raros, que ocorrem, por exemplo, em mundos muito distantes. Mundos possíveis, acessíveis a partir deste, mas muito distantes. Eventos muito raros, no conjunto dos mundos possíveis, digamos assim. Sem nenhum compromisso com o realismo modal, que é uma tese que ele defende, nós também já sabemos disso. Podemos passar para a definição do autor, que é o meu primeiro slide propriamente dito. Oi? Três contra. O objetivo não é criticar a definição, é muito mais reforçá-la ou reformulá-la, mantendo o coração da definição lewisiana, que é a ideia de que deve haver uma discrepância entre tempos, um
uma discordância entre tempos, um interno e um externo, para que possamos falar em time travel. Então, vou apresentar um caso que eu chamo de viagem do presente para o presente. Vou apresentar um caso em que há uma viagem no tempo, em que para a definição do David Lewis, e vou apresentar uma espécie de montanhista dos Himalaias, confuso entre mundos, não sabe se viajou no tempo ou não, e depois vou ver que reflexões podemos fazer a partir destes três casos. A reflexão principal consiste em propor uma modificação na definição lewisiana, ou na caracterização lewisiana, se se quiser, em um ponto muito específico que vai ser exaustivamente mencionado. Podemos passar agora sim para a definição? Ok. Então, a definição do Lewis é esta ideia de que quando uma viagem do tempo, uma viagem no tempo ocorre, há uma discrepância entre tempos. Há um tempo interno, um personal time, que é como os autores chamam, e um external time. E esses tempos não coincidem, ou seja, quando o Dr. Brown tenta convencer o Martin McFly de que enviou Einstein, que neste caso era o cão de Dr. Brown, para uma viagem no tempo, o que o Dr. Brown faz é comparar relógios. Um relógio estava dentro do DeLorean e outro era o relógio do próprio Martin McFly. Eles estavam previamente sincronizados, mas então há uma diferença que os tempos, que os relógios registram. Esta diferença deve ser encarada como uma diferença entre tempos, ou seja, uma diferença entre processos e outras coisas. Não é somente uma discordância que se verifica nos relógios. Isso é importante. Quando uma time travel ocorre, uma viagem no tempo ocorre, se é que isso ocorre, se é que isso é possível, o David Lewis pensa que sim, há uma discrepância entre tempos, não uma discrepância entre relógios. Os relógios são apenas os mecanismos pelos quais eu tomo conhecimento de que uma time travel ocorreu. Nós podemos, mais para frente, eu vou me perguntar se há uma técnica ou método lewisiano para saber se uma time travel ocorreu ou não. E essa técnica seria ou comparar relógios ou comparar processos, calendários de eventos, coisas do gênero. Mas vou concluir que não há uma técnica que seja 100% segura para saber que uma time travel ocorreu. E isto é um dos principais pontos deste artigo, defender esta tese, de que nós podemos não saber se estamos em uma time travel ou não, em situações limites. Ok? Apenas aqui para citar o David Lewis, ele diz assim, em inglês, né? Isso é um artigo que eu tenho escrito em inglês, então eu vou apenas ler esta passagem. The time elapsed from departure to arrival, positive or perhaps zero, is the duration of the journey, a duração da viagem no tempo. But if he is a time traveler, the separation in time between departure and arrival does not equal the duration of his journey. Uma ênfase foi aqui dada a este or perhaps zero. É a ideia de que, da perspectiva do viajante temporal, a viagem do tempo, o proper time, o internal time, poderia ser zero. Bom, eu discordo. Eu acho que isto permite a construção de contra-exemplos. Então, a nossa sugestão vai ser defender uma definição reformulada em que isso caia por terra, em que não se defenda que, da perspectiva do viajante temporal, o tempo poderia ser zero, tem que ser positivo. Ou então, nós vamos ter de lidar com candidatos a contra-exemplos, o que tornaria a definição lewisiana inconsistente. Ok? Podemos passar, acho eu. Ok. O primeiro desafio, e depois eu vou dizer duas ou três coisas a favor da ideia de que estes casos devem ser pensados como desafios legítimos, consiste em pensar em um viajante temporal que entra no DeLorean, ou numa máquina do tempo qualquer, é um caso fictício, né? E, movido por curiosidade, seleciona como destino temporal o momento da partida, talvez munido por um mecanismo de agendamento das viagens temporais, com antecedência, apenas para ver o que acontece. Bom, nesse caso, nós não teríamos, como é fácil obter, ainda que se defenda que uma viagem do tempo ocorreu, uma discrepância entre tempos em sentido lewisiano.
não é? Mesmo que o computador de bordo da máquina do tempo indicasse que ocorreu mesmo uma time travel e coisas assim. A minha estratégia aqui vai ser tentar defender que mesmo em casos como estes, seria possível encontrar uma discrepância entre tempos em sentido lewisiano. O que nós precisamos fazer cair é aquela ideia de que o tempo poderia ser igual a zero entre a partida e a chegada da perspectiva do viajante temporal. Ou seja, o proper time, se eu quiser usar ou me valer de um conceito que vem da relatividade e tem total consistência com essa ideia de personal time do David Lewis, o proper time tem que ser positivo neste caso. Esse é o primeiro contra-exemplo, uma viagem do presente para o presente. Eu sei que este caso soa anedótico, mas depois vou dizer uma ou duas coisas a favor da inclusão deste caso como um desafio legítimo. Okay? Uma das coisas neste artigo é justamente defender os desafios que estou apresentando. Né? Algumas pessoas são muito simpáticas a esses desafios, outras nem tanto. Podemos passar. Acho que podemos passar para o segundo desafio, são 2 ou 3 slides a seguir. Os slides, como vocês podem ver, são mais um guia para mim. Então, vocês não precisam ler e tudo mais. Mas acho que seria chato vocês olharem para a tela e não ter nada. Em todo caso. Bom, o segundo desafio é uma elaboração a partir do primeiro. Porque o primeiro é muito anedótico, uma viagem do presente para o presente. Bom, o segundo também introduz uma viagem do presente para o presente, mas é menos anedótico, ou seja, o mecanismo de construção fictícia de uma viagem no tempo, neste caso, é um pouco mais inteligível. Então, neste caso, eu imagino um DeLorean ou uma máquina do tempo que tem um mecanismo de funcionamento muito particular, precisa acelerar por 1 hora até sofrer o jumping temporal. Neste caso, se o nosso viajante no tempo, ou postulante a viajante no tempo, indica como destino temporal 3.600 segundos após do DeLorean, nós teremos um caso de viagem do presente para o presente sem discrepância temporal lewisiana, caso este caso possa ser pensado como um caso de viagem no tempo. 2 problemas que as pessoas normalmente me apresentam com esse caso. O primeiro problema é que ele é inconsistente com a relatividade. Bom, não tem problema, porque eu posso modificar o exemplo ad hoc para dar conta desta inconsistência. Significa dizer que o cenário contradiz princípios básicos da relatividade, uma vez que o personal time, que é o proper time, neste caso, vai ser necessariamente mais curto que o external time. Ou seja, vai haver uma discrepância entre tempo, porque o nosso DeLorean acelera por 1 hora. Isso é básico na relatividade, nós chamamos isso de dilatação do tempo, time dilation, né? E é um dos chamados efeitos relativísticos, que hoje quase todos os filósofos aceitam, né? Sobre os quais também, pelo menos indiretamente, o nosso colega anterior falava. E como é que nós modificamos o exemplo de maneira apropriada? Bom, posso modificar o exemplo por dizer, por exemplo, que a máquina, ao invés de acelerar, aquece por 1 hora antes de fazer o jumping temporal. Neste caso, não tenho mais nenhuma contradição com princípios relativísticos. Portanto, esse contra-exemplo que às vezes me apresentam, ou melhor, este problema ao meu contra-exemplo que às vezes me apresentam, ele é um pouco simplório, porque acha que a questão aqui é a velocidade com que o DeLorean elabora a sua jornada, e não é isso. A questão aqui é saber, de uma perspectiva puramente conceptual, se uma viagem do tempo ocorreu ou não, e como encontrar uma discrepância lewisiana nesses casos. E como poderíamos encontrá-lo? Caso se queira manter que é justamente a ideia de que deve haver em todos os casos uma discrepância. Bom, não há uma viagem no tempo e a definição lewisiana é suficiente para, assim, determinar. Uma vez que, nestes casos, não há uma discrepância temporal. Nós vamos ver como é que eu lido com esta segunda objeção. Eu também tenho a minha estratégia para resolver isso. Pode passar adiante.
Ok? Mais um slide, por favor. Ok. Mais um slide. Second objection, o próximo slide. Ok. Eu acho que uma maneira de, ali no Expanding our History. Aqui? Não, pode voltar um pouco, acho que passou muito. Tá bem? Antes, um pouco antes. Seria. Ok, pode ficar nesse slide. Esse slide tá ok. Então, por que essa segunda objeção não é justa, em primeiro lugar? Bom, antes eu gostaria de expandir a nossa história. Né? Eu posso imaginar, por exemplo, que o nosso viajante no tempo faz 3 viagens no tempo. E faz em 2 delas, consegue em 2 delas uma discrepância temporal. Ora, se o mecanismo de pensar ou imaginar cenários fictícios para a construção de viagens no tempo é o mesmo, dizer que em um desses 3 casos não é uma viagem no tempo soa ad hoc. Por exemplo, se a máquina aquece por 1 hora e faz um jumping temporal, mas o destino temporal assinalado pelo viajante do tempo é 50 minutos após o start, essa viagem seria para o passado, e haveria uma discrepância no tempo de 10 minutos nos relógios. Eu também posso pensar numa viagem para o futuro, com uma discrepância no tempo de 10 minutos. Neste caso, o viajante agendaria uma viagem para 1 hora e 10 minutos, após aquecer por 1 hora, o DeLorean faria o jumping temporal para 1 hora e 10 minutos, e nós teríamos uma discrepância entre tempo de 10 minutos e uma viagem no tempo para o futuro. E apenas num terceiro caso, nós teríamos o nosso cenário, em que o viajante temporal seleciona como destino temporal 3.600 segundos após o starting, após aquecer por 1 hora, realiza-se então o jumping temporal para a data em que para a data precisa em que o jumping ocorreu, ou seja, uma viagem do presente para o presente. Bom, por que neste terceiro caso nós não teríamos uma viagem no tempo e nos outros casos nós teríamos, por definição, se o mecanismo pelo qual nós construímos estes casos fictícios é o mesmo? Parece ad hoc pensar nestes termos, né? Há 3 casos, são 3 casos fictícios construídos da mesma forma, 2 deles, segundo David Lewis, segundo a definição lewisiana, são casos de viagem no tempo e um deles não. Mas a única diferença entre esses 2 casos é relativa à definição ela própria. A segunda razão para rejeitar esta objeção que muitas vezes me fazem é esta ideia de que quando faço uma objeção ou quando preparo um contra-exemplo a uma definição, normalmente quero uma de 2 coisas. Não é? Eu quero dizer que a definição não captura um objeto quando há a intuição de que este objeto deveria ser capturado, ou então o contrário. Digo que a definição captura no ambiente um objeto que recai sobre o conceito, mas temos a intuição de que a definição não deveria fazer. Bom, neste caso, o que eu quero é mostrar que há uma intuição subjacente de que o exemplo apresentado consiste em viagem no tempo, mas a definição não captura. Bom, a maneira correta de rejeitar esta minha... enfim, este meu caso particular, suposto caso particular de viagem no tempo, seria rejeitar ou buscar argumentar contra a intuição subjacente. Ou seja, usar a própria definição de viagem no tempo para excluir esses casos, parece-me, a mim, alguma coisa ad hoc. Seria como se eu apresentasse a vocês, na qualidade de biólogo, um cisne negro. E vocês me dissessem, não, isso não é um cisne porque não é branco. Quando, na verdade, a maneira de mostrar que isso não é um cisne seria verificar outras características que o animal tem, que cisnes não têm. Ou características que cisnes têm que o animal não tem. Certo? Só para situá-los acerca de como eu respondo a essas objeções. Eu acho que qualquer pessoa que queira desafiar estes contra-exemplos não podem partir do pressuposto de que eles
são excluídos à partida pela definição, porque a definição é aquilo que nós queremos desafiar neste caso. Se eu o fizesse, estaria talvez a incorrer em uma petição de princípio. A pressupor a verdade da definição, quando dá resposta aos desafios. Podemos passar até reasons to support our cases. É isso mesmo. Então, agora vou apresentar duas razões particulares para pensar nesses contra-exemplos como desafios legítimos. Bom, o primeiro é bastante simples, é que eu penso que o presente é um ponto no tempo a partir do qual se pode viajar e para o qual se pode viajar. Então, por exemplo, eu posso partir de Manhattan, Nova York, dar a volta ao mundo e retornar a Manhattan, Nova York. Bom, uma das maneiras de descrever este evento é descrevendo-o como uma viagem de Manhattan para Manhattan. E eu acho que não há nada de conceptualmente errado nessa descrição. É uma das maneiras possíveis de me referir ao evento da minha jornada, que consiste em sair de Manhattan hoje e retornar a Manhattan, por exemplo, amanhã, após uma volta ao mundo. A segunda razão, vamos passar para o próximo slide, Goodell Words, consiste no uso deste modelo de universo, ou solução para as equações de campo de Einstein, que foi professado pelo Gödel. É aquele modelo famoso, que vocês conhecem, segundo o qual há uma curva fechada no tempo, uma coisa assim. Bom, nesse modelo, supostamente, se esse modelo é um mundo possível ou não, uma coisa que eu acho que é, uma vez que é matematicamente legítimo, digamos assim, nesse modelo, viajando indefinidamente para o futuro, eventualmente poderia atingir o ponto de partida, retornar ao meu ponto inicial. Fazer desse modelo um desafio, contra exemplo ao David Lewis, é só uma questão de velocidade. Não há nada de conceptualmente errado. Claro, nós não devemos dizer que isso acontece realmente, ou poderia acontecer, porque a velocidade teria de ser muito alta. Mas o meu ponto é que, conceptualmente, não há nada de errado com a ideia de uma viagem do presente para o presente, tal como os contra-exemplos que eu apresentei. Nós temos de encarar essas coisas como desafios legítimos e ou encontrar uma espécie de discrepância lewisiana entre tempos, ou revisar a nossa definição. Porque, nestes casos, ou então defender que não são casos de viagem no tempo, mas isso tem que ser feito de maneira um pouco mais sofisticada do que simplesmente dizer que não existem casos destes. Se existem possibilidades gödelianas em que, ao viajar indefinidamente para o futuro, posso retornar ao passado, tenho tudo o que é preciso para a construção de cenários como os que eu apresentei como desafios iniciais à definição de David Lewis. Podemos passar. Não sei como é que eu estou de tempo, estou falando muito rápido, porque eu estou preocupado com o tempo. Olha, 5 minutos, pode ser? Pode sim. Haverá uma discrepância entre tempos ou não? Vamos ver. Ainda um terceiro contra-exemplo. Isso não é um contra-exemplo propriamente à definição do Lewis. É mais um desafio à tese de que nós podemos saber de maneira... saber sem dúvida nenhuma que participamos de uma viagem no tempo, por exemplo, nos baseando na definição de Lewis para propor ou conceber um método pelo qual se possa ter essa certeza. Por exemplo, comparar relógios, como fez o Dr. Brown, para tentar convencer Martin McFly. Então, imaginemos que um montanhista entra numa caverna nos Himalaias, e após um montanhista, que ele viajou no tempo, porque todas as coisas exteriores são exatamente como foram há muitos anos atrás. Ou seja, ele encontra, na verdade, ao sair da caverna, um cenário prima facie indistinguível do passado no seu mundo de origem. Eu posso descrever esse cenário, e é assim que eu descrevo esse cenário no meu artigo, como uma espécie de viagem entre mundos, um deslocamento dimensional entre mundos.
e não entre tempos. Bom, nesse caso, se o nosso montanista conhece, por exemplo, a definição lewisiana, ele inclusive em erro. Porque parece, e esse cenário foi introduzido com o objetivo de mostrar que, pelo menos da perspectiva de quem assume a definição lewisiana como apropriada, não é uma maneira de saber ou de se certificar com 100% de certeza acerca de um evento, se ele consiste em uma viagem no tempo ou não. Eu não sou o primeiro a fazer este ponto. Alguns slides depois, eu menciono um autor, o Holt, que em um artigo muito interessante de 81, já faz uma observação similar. Né? Não necessariamente endereçada à definição lewisiana. Mas uma objeção seria dizer, bom, o próprio David Lewis pensa os mundos possíveis como espaço-temporalmente separados. Né? Portanto, não há transição entre mundos. Um viajante não poderia sair do Himalaia em um outro mundo. Esse caso seria ilegítimo porque, na verdade, é metafisicamente impossível que isso aconteça. Novamente, esta não é uma boa objeção, porque eu posso modificar o cenário de maneira a eliminá-la. O ponto aqui é puramente conceptual e é saber se nós podemos ou não ter a certeza acerca de um determinado evento, se ele consiste numa viagem no tempo. Este é o ponto. Como é que eu modificaria isso? Bom, ao sair da caverna, o montanhista pode simplesmente ser apresentado a uma espécie de simulacro em que todas as coisas são prima facie indistinguíveis do passado no seu mundo de origem. Neste caso, não há mais uma interjeição lewisiana, como, por exemplo, a dizer que os mundos possíveis não são comunicáveis, impedindo, na origem do contra-exemplo, a sua postulação. É assim que eu lido com essa questão. Podemos passar para um slide que se chama Answers to the Above. Eu acho que vem a seguir. Bora. Ok. A minha proposta, que eu vou tentar agora apresentar de maneira muito rápida mesmo, consiste em acomodar a definição lewisiana algumas coisas, né, fazendo cair, sobretudo, a ideia de que uma viagem no tempo, da perspectiva interna do viajante temporal, ou seja, o proper time do viajante temporal, ou o tempo pessoal, ou o tempo interno, etc., poderia equivaler a zero. Né? Mas eu apresento algumas coisas adicionais. Por exemplo, em eu apresento a ideia de que uma viagem no tempo deve consistir em uma trajetória pela quarta dimensão de um mesmo mundo ou linha temporal. O nosso montanhista, se soubesse isso, se estivesse munido com o nosso primeiro ponto relevante nesta tábua de apresentações, poderia pelo menos conceber que poderia não estar em uma viagem no tempo. Poderia estar diante, por exemplo, de um simulacro, uma simulação, uma realidade virtual, uma Matrix hipótesis, em que o passado é prima facie indistinguível das coisas que se apresentam do lado de fora da caverna nos Himalaias. Né? Uma discrepância entre tempos é o que eu mantenho, mas depois digo que o proper time, ou personal time, ao contrário do que disse o próprio David Lewis, não pode ser igual a zero, sob pena de se criar, em casos limites, contra-exemplos ou cenários que são inconsistentes com a definição lewisiana. Né? E também adianto que deve haver uma espécie de relação causal entre a viagem no tempo e a discrepância entre tempos. Bom, é muito simples. Né? No caso da viagem do presente para o presente, por exemplo, se essa viagem, da perspectiva do viajante ou da perspectiva interna ao dispositivo temporal, pode ser maior do que zero, então é o espelho do exemplo que consiste numa viagem de Manhattan para Manhattan. A nave do tempo viaja pela quarta dimensão e retorna. O tempo dessa viagem é necessariamente maior do que zero. E haverá sempre uma discrepância entre tempos. Se a máquina do tempo viaja para o futuro e retorna, a viagem é uma viagem para o futuro e depois um retorno para o passado. Se vai para o passado e depois retorna, então é uma viagem para o passado e um retorno ao presente. 3 tem que ser respeitado em todo caso, do contrário, haverá sempre, em casos limites, a hipótese de avançar um contra-exemplo para a definição do David Lewis. Eu tinha mais coisas a dizer, mas fico só com esta passagem que eu vou ler. Está a alguns slides adiante, num slide que se chama Flaw in Lewis Definition. Exatamente. Ali no final,
eu apresento a passagem em que David Lewis dá a entender que a viagem no tempo poderia ser um evento que consiste numa discrepância temporal, em que um dos tempos, nomeadamente o internal time, fosse igual a zero. Põe que não deva ser aceito como impossível, se nós queremos que a definição do Lewis seja consistente com todos os cenários imagináveis. Ele diz assim, or even more relevant, what is time travel? Aqui ele apresenta a definição dele propriamente dita. Inevitably, it involves a discrepancy between time and time. Any traveler departs and then arrives at his destination. The time elapsed from departure to arrival, positive or perhaps zero, is the duration of the journey. Ou seja, me parece que o próprio David Lewis não estaria muito consciente desta fraqueza que a sua definição possui, ou que a sua caracterização possui. Bom, em defesa do próprio Lewis, uma coisa talvez seja e talvez se possa dizer também em defesa do Lewis que isso não faz parte da definição, só faz parte da definição a ideia de que deve haver uma discrepância entre tempos. Ou, em todo caso, a discrepância entre tempos tem de ser uma discrepância entre dois tempos, um dos quais, aliás, qualquer um dos dois, tem de ser maior do que zero. Qual é o principal ponto neste artigo? Acho que é mostrar... Podemos passar para um slide adiante, um ou dois. Há um slide em que eu apresento... Pode passar. Mais. Já estamos caminhando para o final. Isso. Eu diria que um dos principais pontos é, enfim, elaborar sobre esta ideia deste autor, neste livro em 81. O que este autor faz, dentre outras coisas, é discutir cenários de time travel, normalmente pensados como time travel, como se pudessem não ser. Ou seja, como se nós pudéssemos teorizar sobre estes cenários e dar a estes eventos estranhos, que consistem no desaparecimento de uma pessoa aqui e agora, e no aparecimento dessa mesma pessoa em um cenário completamente diferente, compatível com o passado e o futuro, nós podemos explicar estes eventos de modos diferentes, sem pensar neles como casos de time travel. A elaboração que eu faço sobre esses casos é mais no sentido de dizer, nós não temos mesmo um critério, em alguns casos, para dizer se estamos em uma viagem no tempo, ou se estamos a visitar um outro mundo, ou se estamos perante uma simulação do passado prima facie indistinguível, etc. e etc. Eu acho esse ponto deste autor bastante interessante e decidi assumir a tarefa de elaborar sobre isso. Bom, finalmente, para encerrar, os 4 critérios estão relacionados, né? Uma discrepância entre tempos tem de ser causalmente relacionada com uma travessia. Essa travessia inclui pelo menos uma dimensão do mesmo universo ou linha temporal. Não pode haver uma espécie de transição entre mundos. Deve haver uma espécie de discrepância entre tempos, e essa discrepância entre tempos deve ser entre tempos que são positivos, né? Maiores do que zero. Então, esses são os meus resultados. Obrigado a todos. Eu espero ter feito isso no tempo correto. Bom, acabou adentrando ao tempo das perguntas. Mas nós temos tempo para uma pergunta, pelo menos. Alguém se manifesta? Está aberto. Vou fechar, então, aqui os slides e parar a apresentação. Só um instante. A gente também teve um tanto de questão de sinal, Elton, mas deu para acompanhar também. Foi meio que atravessando aquela chuva de asteroides, sabe? Mas deu para acompanhar no geral, no principal, assim, a tua apresentação. Vamos lá. Pessoal, tem pouco tempo para perder a timidez. Quem quiser fazer uma pergunta, it's now or never.
Então, eu vou colocar uma muito breve aqui, o professor Oswaldo já vai se preparando ali. Mas, o Elton, enquanto você estava apresentando, eu fiquei pensando muito, então, assim, realmente, como a gente saber se nós estamos em uma viagem temporal? Principalmente pensando que esse modelo de viajar no tempo, nós estaremos ali, suponho, vamos pensar um pouco em termos de ficção científica mesmo, nós estaremos ali, o nosso organismo e tudo vai estar dentro do fluxo do tempo, a famosa seta do tempo, né? Apesar de podermos voltar ao passado ou ir para o futuro, nós estaremos envelhecendo. Quero dizer assim, é diferente da noção de voltar no tempo como se eu fosse rejuvenescendo até eu virar criança, vamos dizer assim, que é como se as coisas estivessem se reconstituindo em passado. Não, a gente está falando do sujeito entrar na máquina, pegar uma viagem no tempo, com fluxo para ele, o fluxo do tempo para ele respeita a seta, né? Direcional. Aí do que você estava dizendo, as distinções lá, eu estava pensando na questão do paradoxo dos gêmeos, por exemplo. O paradoxo dos gêmeos, então, é uma questão só de discrepância, certo? Seria uma questão só de discrepância de relógios, no sentido assim de que um ficou aqui, né, tendo um certo... um dos gêmeos ficaram aqui, envelheceu 28 anos, enquanto o outro foi viajar lá na próxima Centauri e voltou, passou muito menos tempo para eles, põe-se assim, entendeu? Na verdade, a discrepância de tempo é muito maior, mas o que eu quero dizer, quando eles chegarem, eles não vão bater o relógio. O gêmeo que viajou próximo à velocidade da luz vai chegar, vai ter se passado milhares de anos aqui. Mas isso é uma viagem no tempo? Sua definição? Ok. É assim, curiosamente, o autor que eu apresentei, não o David Lewis, o outro, o Holt, sim, ele elabora sobre o paradoxo dos gêmeos. Ele acha que não é um caso de uma viagem no tempo, mas é porque ele acha que viagens no tempo são impossíveis de todo, ao contrário do David Lewis. Então, ele se convence disso precisamente porque a maneira como se define viagem no tempo é por meio de uma discrepância entre tempos, e ele acha que isso implica em acomodar uma inconsistência temporal. Assim, alguém que, por exemplo, tem a idade de 25 anos, 100 anos após o seu nascimento, coisas assim. Não são uma contradição prima facie, mas nós talvez possamos transformar essas coisas em contradições, né? Essas inconsistências temporais. Isso na literatura aparece como time discrepancy paradox, uma coisa assim. Paradoxo da discrepância temporal. Mas a maior parte dos autores estão convencidas de que não há nenhuma contradição, porque são tempos diferentes. Isso só para dizer que há autores que concordariam com o que você disse, não são casos de viagem no tempo. Por quê? Porque esse autor depois tem que lidar com casos de discrepâncias temporais aparentes, como, por exemplo, no paradoxo dos gêmeos, que para os quais nós temos um bom respaldo empírico, digamos assim. São coisas empiricamente consistentes. Tanto quanto nós sabemos, claro, os exemplos fictícios elaboram sobre casos em que a discrepância temporal é muito maior do que aqueles casos que nós podemos verificar com relógios atômicos, coisas assim. Mas eu diria que a definição de time travel é mesmo essa lewisiana, que inclui uma divergência entre tempos. Então, no caso do paradoxo dos gêmeos, nós teríamos sim uma viagem no tempo. Acho que essa é a forma mais habitual de se pensar acerca deste caso, pelo menos nesta literatura que é mais lewisiana, voltada muito para o que dizem os filósofos analíticos sobre este tema, o time travel. Entendi. Pensa bem, Então, se há uma discrepância entre tempos, os relógios não batem, o que é que poderia me sugerir que este caso não é um caso de viagem no tempo, se eu acho que uma viagem no tempo é uma discrepância entre tempos? Ou seja, a segunda definição que eu posso rejeitar a definição, por exemplo. entendi. Me diz uma coisa, o seu artigo que você está esse texto que você utilizou, ele já saiu para publicação? Ainda não, está em revisão. Pô, então, quando sair, por favor, põe no grupo lá para nós, do GT, para a gente... Fiquei curioso, tá bom? Muito obrigado, Elton, pela apresentação. Luiz Gustavo. Boa tarde a todos e, primeiramente, só brevemente dizer que eu tenho uma grande satisfação aqui em participar dessa sessão.
do simpósio, né, sobre esse tema instigante do tempo. E eu estou, assim, digamos, especialmente honrado de estar ao lado do professor Oswaldo Pessoa Júnior, cujo trabalho lá na USP eu venho acompanhando com grande interesse. E é uma alegria também muito grande conhecer o professor Elton, da Federal lá do Rio Grande do Norte, né? Eu percebi que há uma interseção significativa entre as nossas pesquisas, né? Então, é uma oportunidade muito valiosa para mim, né? Eu queria agradecer aos organizadores, em particular o Felipe, o Eduardo também, né, pelo convite para eu ser expositor aqui nesse simpósio, né? E é o primeiro, né, do GT. E eu agradeço especialmente ao professor Oswaldo e ao Felipe, porque os dois tornaram possível o meu contato com os pesquisadores de fora do meu círculo, algo que é muito importante para quem esteve mergulhado aí 4 anos numa solidão típica de pós-graduação, né? Então, e hoje eu não estou vinculado a nenhuma universidade, eu terminei o mestrado no fim do ano passado, em filosofia pela UFMG, e aí o meu vínculo aí com o simpósio acabou sendo pelo Ministério, né, o MRE, onde eu retomei aí, depois do mestrado, a minha atuação. Eu tinha tirado licença não remunerada para me dedicar exclusivamente, integralmente aí à pesquisa. E é ela que eu gostaria de apresentar hoje para vocês. Eu vou contar o tempo aqui, Felipe, já começou, mas eu imagino que agora são 2h09, eu devo ter começado às 2h07, umas 2h37, está bem? Sim, fica tranquilo, vamos lá. Eu te Perfeito, aviso quando faltar 5 minutos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha apresentação. Eu gostaria que vocês me confirmassem aí que estão vendo e está tudo certo. Tá? Vou colocar aqui no modo de apresentação de slides. Está tudo ok para vocês, né? Vamos lá, então. Bom, nessa apresentação, eu vou falar do tempo, claro. Eu pretendo falar do tempo de 2 maneiras distintas, uma ontológica ou física e a outra analítica. Por que isso? Porque quando a gente faz uma pergunta filosófica, né, o que é algo, o que é alguma coisa, a gente tem a expectativa de encontrar uma resposta direta e bem referencial, né, apontando para algo concreto no mundo, né, o tempo está ali, né, usando o pronome demonstrativo, aquilo ali, isso aqui, ou isso diferente daquilo lá. Então, isso seria pensar no tempo do ponto de vista ontológico, né? Ontologia do tempo, vamos dizer assim. Como o tempo se traduz nas coisas físicas ou nos acontecimentos, que seria mais a ontologia temporal. Isso é, sem dúvida, um tema, digamos, primordial quando se fala do tempo. Mas, além de ser algo a ser apontado como um referente, o tempo também é um conceito. Ele é um construto, digamos, linguístico, e por isso intangível, mental, que inclui diferentes empregos e usos diferentes. Então, o tema filosófico amplo, que é o que é o tempo, ele é complexo, ele deve incluir não só o que é o tempo no sentido ontológico, mas também o tempo como análise conceitual, né, para discernir esses distintos usos que nós fazemos quando usamos o termo, esse conceito do tempo. Daí o título da minha apresentação de hoje, que é Ontologia Temporal, a primeira parte, e a parte menor, no final, o conceito de tempo, né? Então, isso tudo será feito à luz da relatividade especial e da geometria do espaço-tempo. Esse é o recorte metodológico. Bom, o tempo, a gente sabe, é uma questão filosófica milenar, multimilenar. Diz que o tema ficou obscuro por 2000 anos, até o advento ali da teoria da relatividade, né? E é um tema que esteve realmente envolto assim numa aura de mistério por vários séculos, né? E eu coloquei aí para vocês estão vendo aí a foto do Santo Agostinho, e eu coloquei uma citação dele muito familiar, muito comum,
que outro assunto é mais familiar e batido em nossas discussões do que o tempo, né? Todos queremos saber, né? Nós seguramente compreendemos quando falamos dele, também compreendemos quando nos falam dele. Se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei. Se me perguntarem, eu já não sei. Eu coloco o Santo Agostinho aqui, eu destaco o Santo Agostinho aqui, não porque eu tenha familiaridade com a história da filosofia medieval. Na verdade, eu tenho pouquíssima familiaridade com a filosofia medieval. Mas ele está aqui porque, quando se fala do tempo, é impossível não falar de Santo Agostinho, que escreveu no século IV, ou seja, há 1.600 anos, um texto emblemático e seminal, né, que é o capítulo 14 do livro 11 das Confissões. E esse texto agostiniano, ele se revela ainda mais rico do que ele é, se ele é lido, como eu fiz, a partir das descobertas da teoria da relatividade no início do século XX. Então, a física moderna, contemporânea, do início do século XX, lança luzes muito interessantes sobre esse texto de Agostinho, e isso revela tanto as limitações do texto de Agostinho, que são limitações empíricas, compreensivelmente, né, porque século IV, limitações teóricas, limitações conceituais, mas também revela, a física nova revela as qualidades extraordinárias como reflexão filosófica, especialmente pensando que o texto foi escrito há tanto tempo. Então é muito interessante, no tema do tempo, notar esse diálogo que perpassa 1.600 anos. Né? Imagino que muitas das curiosidades de Santo Agostinho teriam sido saciadas se ele, por exemplo, hipoteticamente, tivesse tido acesso ao conhecimento da primeira década do século XX. Né? Teria confirmado algumas percepções dele, mas certamente refinado outras e completado outras tantas. Então, voltando aqui, deixa eu retomar. Pronto. A delimitação teórica dessa apresentação, gente, eu vou falar do tempo, mas é claro, a partir exclusivamente da física relativística, né? Então, nós estamos livres para falar do tempo de múltiplos pontos de vista, mas a minha pesquisa, a delimitação é muito clara. E por física relativística, eu compreendo não apenas a teoria da relatividade de Einstein, por isso eu uso o termo física relativística e não teoria da relatividade simplesmente, porque eu entendo a filosofia relativística inclui não apenas a relatividade de Einstein, mas também a geometria física do espaço-tempo de Minkowski, que foi um grande geômetra matemático que contribuiu enormemente aí na formação desse novo paradigma da física. E eu utilizei a física relativística por duas razões. Primeiro, porque é um paradigma bem estabelecido, apesar de não ser definitivo, obviamente, como nada na ciência, mas é um paradigma bem estabelecido há mais de 100 anos, e com uma solidez comprovada por, digamos, testes empíricos cada vez mais sofisticados ao longo desses 100 anos. Né? Então, eu acho que isso justifica a física relativística ser utilizada como uma plataforma teórica, um ponto de partida para a filosofia. O segundo e mais importante elemento é que a física relativística ela lançou importantes luzes sobre a discussão sobre o tempo, que a gente poderia qualificar, sem dúvida, como revolucionária. Então, o próprio Reichenbach, né, que eu mencionei antes, que é um ícone da filosofia do espaço, do tempo, afirma que o advento da física relativística, ali na aurora do século XX, tirou o problema do tempo daquele obscurecimento em que ele estava não resolvido por 2 milênios. Né? Eu coloquei uma citação aí nesse slide do professor Craig Callender, que é um professor de filosofia do tempo lá na Universidade da Califórnia, em San Diego, para mostrar, né, porque a opção pela física relativística, porque nenhuma teoria, segundo ele, ofereceu lições mais chocantes sobre o tempo do que a teoria da relatividade. Eu acho engraçado que o nome dele indica que ele é um predestinado, né? Que calendar se tira o L é calendário, né? Então ele escolheu a área certa.
Bom, vamos mais para frente. Eu coloquei aqui nesse slide apenas alguns marcos mais importantes desse paradigma relativístico, que é a teoria especial de 1905, né? Uma palestra seminal e importantíssima de Minkowski na Alemanha em setembro de 1908. Ele morreu logo depois disso, ele morreu em janeiro de 15, início de 16, e finalmente a apresentação que foi feita no dia 6 de novembro de 19 dos resultados daquelas observações do eclipse solar que havia 29 de maio de 19, né? Uma das expedições até foi no Brasil, em Sobral, né? Como a gente sabe. Então, esses são os 4 marcos principais, mas isso seria parte fundamental da apresentação, é mais ou menos só um contexto. Esse slide eu coloquei apenas para diferenciar a diferença aí, a ontologia temporal e a ontologia do tempo não são exatamente a mesma coisa. Eu coloquei a citação aí do professor a que o Felipe se referiu, que é o Emiliano Bocardi, que participaria conosco, mas acabou não. E o livro dele, muito recente, New Directions in the Russellian Theory of Time, ele faz essa distinção. Então, ontologia temporal é o estudo das coisas que existem no tempo, ou seja, os eventos, as relações de anterioridade ou simultaneidade entre esses eventos, passado, presente e futuro. E a ontologia do tempo seria um estudo do tempo enquanto tal, por si mesmo, na sua estrutura, sua essência. O próprio tempo é o objeto. Então, é um estudo mais fundacional do que a ontologia temporal. A minha apresentação está mais ligada à ontologia temporal. Por exemplo, eu não tenho preocupações aqui sobre a estrutura microscópica do tempo, né? Similar ao espaço, né? Mas a minha grande preocupação aqui na posição é com a ontologia temporal, principalmente. Bom, então, esse é o resumo do que eu pretendo falar. Até agora foi apenas uma introdução, uma contextualização. Primeiramente, as novidades sobre a compreensão do tempo no início do século XX, a primeira da teoria especial, a segunda da geometria do espaço-tempo de Minkowski. O segundo ponto são as implicações ontológicas que podem ser extraídas dessas novidades, né, da aurora do século XX. E aí eu coloco aí 4, poderia explorar mais, mas 4 eu achei de bom tamanho. Por fim, eu entro na análise conceitual do tempo, né? E finalmente, em vez de uma conclusão, eu simplesmente indico, assim, de maneira muito apenas sugestiva e não pesquisada, um caminho para a saída que eu vou apontar entre a incompatibilidade entre os 2 tipos de tempo, o ontológico e o fenomenológico. Eu vou falar disso mais à frente. Bom, então, a primeira parte então seriam essas novidades sobre a compreensão do tempo. Então, esse é o resultado da minha pesquisa. Eu cheguei à conclusão de que são 2 as grandes descobertas ou reformas fundamentais, e elas aconteceram aí nesse triênio aí, entre 1905 e 8. Uma foi a relativização do tempo, por Einstein, na teoria especial de 1905, e a segunda, a fusão do tempo e do espaço, feita por Minkowski pouco tempo depois, né? Há uma discussão histórica, eu não quero entrar aqui sobre isso, não é o caso, sobre quem foi realmente o pioneiro nessa fusão do tempo e do espaço. Se foi o Minkowski, se foi o Poincaré, outro grande geômetra. Mas eu acho que vale mencionar o Minkowski porque ele realmente, de maneira muito consciente, foi o que realmente disse: espaço e tempo estão fundidos de maneira real, e não apenas uma concepção matemática. A relativização do tempo, vou falar brevemente, mas foi um problema mecânica e eletrodinâmica, e então ele descobriu que era possível conciliar as 2 coisas se ele reformasse a mecânica, mantivesse a eletrodinâmica, digamos,
basicamente intocada, e na mecânica ele simplesmente, digamos, relativizou o tempo, aquele tempo que a gente está acostumado a ver na equação básica, velocidade é a distância sobre a duração. Essa duração foi relativizada. Mas vários outros aspectos temporais também foram relativizados, né? A simultaneidade, que a ordem entre os eventos foi relativizada, como a duração, que seja o que decorre entre dois eventos. A ideia de presente foi uma consequência disso, o passado e futuro em consequência do presente. Então, todas essas noções temporais foram relativizadas. Isso foi realmente muito inovador, porque até então, todos, tanto o senso comum quanto a própria física, né, clássica, ou pré-relativística, adotavam inconscientemente os postulados de que o tempo é absoluto, ou seja, existe um relógio cósmico que rege qualquer duração entre dois eventos, ou que determina que dois eventos serão sempre simultâneos ou não, né? Essa foi uma das grandes alterações, a relativização do tempo. A segunda foi essa geometrização da teoria especial que o Minkowski fez pouco tempo depois e apresentou na palestra em Colônia, em que ele desfaz essa ideia. Antes, até ele, digamos, o espaço e o tempo eram vistos como entidades desmembradas. E o que ele faz é perceber que não é bem assim, que as duas realidades estão fundidas. Essa é a grande inovação de Minkowski. Então ele percebeu que a maneira de compreender geometricamente os resultados da teoria especial do Einstein era fundindo as três dimensões do espaço e a quarta dimensão, em um bloco quadridimensional que ele chamou de espaço-tempo. No original, Raumzeit, né? O espaço-tempo seria, então, a tradução da teoria especial em termos matemáticos geométricos. Então, antes dele, o espaço e o tempo eram pensados de forma desmembrada. De um lado, você tinha um espaço tridimensional, de outro, o tempo unidimensional, e o conjunto formado pelas três dimensões espaciais se deslocava ao longo do tempo, de forma que todos os pontos daquele bloco tridimensional registravam o mesmo ritmo de passagem do tempo e, portanto, eram todos simultâneos, absolutamente, né? O que contraria a teoria especial. A totalidade da existência, ou seja, o mundo onde as coisas existem, são estendidas em comprimento, largura e profundidade, o mundo do nosso senso comum, ele estava concentrado no espaço. O tempo era uma mera, digamos, avenida percorrida por esse bloco tridimensional. Então, quando a gente fala de espaço-tempo, é comum associá-lo, essa é uma confusão que eu gostaria de desfazer, né, que é muito comum. Quando a gente fala de espaço-tempo, é comum associá-lo à ideia de universo quadridimensional. Há uma confusão frequente aí, porque na física clássica ou pré-relativística já se trabalhava com 4 dimensões, já era quadridimensional, ou seja, se trabalhava com 3 do espaço e uma do tempo. Então já se podia falar, de um certo modo, de quadridimensionalidade, ou 4 coordenadas para se identificar uma localização. Falar em uma quarta dimensão, então, não foi a novidade realmente introduzida por Minkowski. A novidade revolucionária foi a fusão das 4 dimensões em um bloco 4D. Então, a novidade não é o número de dimensões, mas o modo como essas 4 dimensões se relacionam. O tempo e o espaço agora formam uma amálgama, né? E Einstein, escrevendo depois, né, estava muito atento a essa nuance. Ele diz assim, deixa eu passar para frente, acho que eu coloquei isso num slide, mas de qualquer maneira vai aparecer aí na frente. Ele dizia: é preciso nos precaver contra a opinião de que a quadridimensionalidade da realidade foi introduzida pela primeira vez pela teoria da relatividade. Não é verdade. O que foi introduzido é a maneira como essas dimensões estão relacionadas. Aí eu fiz vocês veem aí na tela, uma simplificação dessa alteração ontológica, né? Na esquerda, essa maneira do senso comum de perceber como as 4 dimensões
se organizam, em como o espaço caminha, todos os pontos do espaço caminham juntos pela dimensão do tempo. O que Minkowski fez foi descrever o mundo mais ou menos como está aí no lado direito, onde os pontos, os eventos, as ocorrências estão esparsas sobre todas as dimensões, as do espaço e do tempo. Então, eles chamam isso, esse bloco aqui, que eu coloquei como uma esfera, né? Uma maneira hipotética de falar, mas eles chamam isso de hiperplano da simultaneidade, porque tudo é simultâneo nesse bloco tridimensional. Continuando aqui, então essa palestra de Minkowski, em 1908, ela realmente é emblemática, e ele começa a palestra com essa frase que eu gostaria de ler, se vocês não se importarem. Senhores, as visões do espaço e do tempo que lhes quero apresentar surgiram no campo da física experimental e aí reside sua força. Né? Não nasceu da cabeça dele. Elas são radicais. Ora, e apenas uma união dos dois é que preserva a sua independência. Então, isso aqui lembra muito a caverna de Platão, né? Em que a realidade, as sombras não são, na verdade, a realidade. Né? Então, para ele, o espaço e o tempo são meras manifestações de algo mais fundamental. O Julian Barbour, que é um físico britânico, tem uma frase muito curta, mas sintetiza muito bem. Essas 3 frases mudaram a ontologia do mundo. Então, por isso que eu gosto aqui de assinalar a importância de Minkowski aí nesse novo paradigma. Né? Bom, então, até aqui o que... Aliás, deixa eu só fazer eu ia esquecendo de falar que o Russell, que é um grande filósofo, como todos sabem, um grande escritor, né? Escrevia muito bem, em 1926 fez uma observação muito precisa, ou quase muito precisa. Ele disse que a novidade relativística mais importante para a filosofia foi a fusão da dimensão do tempo com as 3 do espaço, em um contínuo quadridimensional, o espaço-tempo. Então, Russell percebeu isso. O que ele não percebeu é que quem trouxe essa inovação foi o Minkowski, não o Einstein. Nisso ele se confundiu. O Einstein alguns dizem, chegou a ter um pouco de resistência a essa ideia da fusão do espaço-tempo, mas depois acatou completamente e adotou na sua teoria geral, né, depois. E reconhece, a gente lê os textos de Einstein já em 1919, por exemplo, ele dá toda a deferência ao Minkowski, né, que foi o professor dele, aliás, né, de matemática, se não me engano, Zurique. Bom, então até aqui, o que eu fiz foi um diagnóstico, simplesmente, dos 2 principais postulados da física relativística. Mas o cerne da apresentação, e eu tenho aqui poucos minutos, mas eu vou tentar simplificar, são as principais. Elas. Luiz, 5 minutos. Claro. Eu vou correr aqui, mas para dizer, o primeiro corolário que é na área de ontologia temporal é que passado, presente e futuro não são propriedades primárias e intrínsecas dos eventos, são atributos relativos ao ponto de vista. É algo atribuído a partir de um ponto de vista. Não há um presente especial objetivamente determinável. Agora, antes e depois são meros indexadores secundários. Então não há um fluxo universal do tempo que vale para todos, uma realidade física objetiva nesse sentido. O segundo corolário é interessante, é uma nuance que muitos poucos, eu acho, perceberam, que um termo teve que ser incluído agora no léxico depois da física relativista, que é o termo em inglês elsewhere, que eu prefiro traduzir como alhures, que é um advérbio, não é bem um substantivo, mas vale aqui para os fins de tradução, que agora não, depois da física relativística, não falamos apenas em passado e em futuro. Essa dicotomia precisa ser substituída pela tricotomia, passado, futuro e alhures. Tá? E Santo Agostinho até tinha percebido essa questão.
Aqui o cone de luz, que é uma representação muito conhecida, que incorpora tanto o espaço-tempo quanto a lei física de que a maior velocidade possível é a da luz. E as regiões em branco aí fora do cone correspondem ao alhures, que são as regiões do espaço-tempo a partir de um ponto aleatoriamente escolhido, vamos dizer, esse momento aqui em que eu clico meus dedos, a partir desse evento, eu posso definir um futuro para esse evento, todos os eventos que podem ser alcançados pelo meu sinal, e o passado, que são todos os eventos que podem ter causado esse ato meu aqui agora. E tem uma outra região que escapa da história desse evento meu aqui agora, que é o alhures. O terceiro corolário eu acho fundamental. A partir da física relativística, o tempo e espaço, que são ainda grandezas físicas, né? Mas perderam seu caráter fundamental, como eu havia mencionado no caso das sombras. Então, tempo e espaço são meras manifestações parciais de algo mais fundamental. É claro que a gente pode continuar estudando o tempo, como estamos fazendo aqui, ou o espaço separadamente, mas são, do ponto de vista relativístico, eventos, digamos, manifestações fenomenológicas de algo mais fundamental, que é o espaço-tempo, que assume o posto de grandeza fundamental, até que um dia ele seja desbancado, mas ele adquire essa fundamentalidade. Isso é muito semelhante ao que aconteceu com massa e energia, que são coisas muito díspares e heterogêneas para nós, na nossa percepção fenomenológica, mas que Einstein revelou serem uma coisa se traduz na outra, são manifestações. Ele tem um vídeo em que ele fala isso em inglês muito claramente, que massa e energia são ambos, mas diferentes manifestações da mesma coisa. Algo não familiar para a mente, para o senso comum. Eu não vou me estender aqui sobre o eternismo e o perdurantismo, que são temas muito interessantes da ontologia temporal. E o último corolário que eu gostaria de mencionar é a transição do modo tridimensionalista de ver a realidade, o mundo onde as coisas acontecem, para o modo quadridimensionalista. Não quadridimensional, como eu tinha dito, a física já compreendia a totalidade das dimensões de modo quádrupla, né? Então Einstein faz essa afirmação que eu gostaria de destacar aí. Parece logo mais natural pensar na realidade física como uma existência quadridimensional, em vez de, como se pensou até agora, a evolução de uma existência tridimensional. Essa evolução é aquela caminhada do bloco tridimensional, do hiperplano da simultaneidade, ao longo da dimensão do tempo. Eu só queria mencionar aqui quadridimensionalismo, então, essa teoria ontológica que diz que o mundo onde as coisas acontecem é quadridimensional, mas não há um consenso na literatura sobre o que significa quadridimensionalismo. Há 3 possibilidades. Uma é negação do endurantismo, uma segunda é a negação do presentismo, e uma terceira, que é a que eu proponho, é a negação do tridimensionalismo, seja pelo endurantismo, seja pelo presentismo. Aliás, o Santo Agostinho era um presentista, né? Então, eu acho que não vai dar tempo para eu continuar aqui, Felipe, mas eu faria, assim, finalmente aqui uma análise conceitual do tempo, tá? Em que, então, eu discorri até agora sobre o tempo fenomenológico, né? Perdão, ontológico ou físico. Mas tem aquele tempo que insiste em ser fugidio, que é aquele tempo da nossa percepção, que está passando, né? E não para de passar de maneira irreversível. Então, há uma contradição profunda entre o tempo descrito na física relativística e o tempo da nossa vivência. E essa contradição profunda precisa ser resolvida de alguma maneira. O tempo que o Einstein relativizou é o tempo quantitativo, que pode ser visto como a duração, como o relógio, né? A taxa do relógio, uma fração do tempo dimensional ontológico. É isso, eu fico por aqui, tá? Eu comentaria sobre uma proposta de ver tentar conciliar essas duas coisas, o tempo ontológico e o fenomenológico, a partir de uma teoria que envolve, dentro da filosofia da mente, que exigiria um dualismo, algo que é muito combatido hoje em dia na neurociência,
um dualismo cartesiano, em que seria possível explicar essa disparidade entre o tempo ontológico e o tempo fenomenológico. Mas é isso, eu tenho aqui 4 citações que depois, né, podem ser compartilhadas, mas de 4 filósofos, sobre essa cinemática da consciência, né, em que a consciência está em movimento ao longo do corpo 4D, no espaço-tempo, e são citações do Hermann Weyl, muito conhecido, do Popper também, do Reichenbach, já foi mencionado, e do Stors Macau, acho que recentemente falecido, acho que em 2021. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção, viu, de vocês. Eu acho que eu cumpri meu tempo. Se eu não me engano, foi só 1 minuto a mais. E estou aqui à disposição para as perguntas que quiserem fazer. Tá bem? Olha, muito obrigado, Luiz Gustavo. E eu estou surpreendido e muito satisfeito do quão você avançou creio que, de certo modo, na pesquisa, mas principalmente na forma de se abordar, de se expor, numa característica que eu havia requisitado das primeiras vezes que eu vi a apresentação sua, que era explorar mais as distinções dos diferentes tipos de tempo, né? Explorar mais essas nomenclaturas, essas nuances, e você fez uma exposição agora com absoluta mais clareza, percebe? Muito bacana mesmo. Devido ao delay que a gente teve anterior, eu vou abrir um espaço aqui de 5 minutos, 6 no máximo, assim, para quem tiver alguma pergunta, uma consideração a fazer. E caso alguém se manifeste, não se importem só com uma coisa. Eu vou, enquanto conversam, fazendo como é que a gente fala? O compartilhamento de slides, tá bom? Então, a tela aqui vai dar uma mexida, mas vocês podem ir se ouvindo. Alguma pergunta? Normalmente sou eu que quebro o gelo. Exatamente. Tá difícil. Mas olha só, um detalhe, Luiz, durante a sua exposição teve alguns momentos chaves assim que deu uma quebrinha de sinal, mas era uma coisa que durou 5 segundos a 10 segundos no máximo, assim, dava para pegar você, dava para recapitular o que você estava falando bem. Vou pontuar um aspecto a mais nesse pequeno espaço de tempo que temos, Sim. então, que além de você ter feito uma exposição com muito melhor ênfase nos diferentes tipos de tempo, acho que você está a um passo de começar a usar o que possa ser um trabalho de classificação dos tipos de tempo. Eu vou abordar mais adiante a extrema necessidade de trabalhos assim hoje em dia, inclusive para novos trabalhos irem se pavimentando, novos jovens fazendo dissertação, teses doutorais. A gente precisa combater a Torre de Babel com relação aos conceitos de espaço, de tempo, né, e o próprio espaço-tempo. Então, parabéns nesse aspecto. E o ponto que você pegou da nuance da palavra ali, a questão de Eu não sei se foi eu ou se foi o Felipe que deu uma travada aí. Vocês estão acompanhando? Ele travou, ele caiu mesmo? Foi o Felipe. Foi o Felipe, né? Foi. Acho que foi Felipe. Ele caiu de vez, não foi? Não, ele tá aqui. Ih, meu Deus do céu. Hoje tá... Agora foi você, Felipe. Foi só... Aqui tá assim, se você critica a conexão do outro, cai a sua. Mas olha só, o que eu estava dizendo era o ponto da sua... O Samuel Simão levantou a mão, que bom. Mas o ponto que você tocou, né, da questão que importa ali, da grande novidade, é a fusão dessas estruturas. Samuel, por favor, venha à luz aqui. Só uma observação rápida e depois a gente possa continuar esse debate. Eu não me lembro agora se eu publiquei ou se eu só apresentei no congresso da Ampof, do Principia, as características diferentes do tempo físico, o tempo que você está interessado, que eu, aliás, continuo, embora não esteja trabalhando nisso, que eu chamo do tempo psicológico, né, essa sensação que você falou. Então, acho que são tempos diferentes e que eu acho que dá para abordar de maneiras diferentes, embora eu tente fazer uma fusão com eles via a questão da termodinâmica e reversibilidade. A gente pode conversar isso num futuro próximo, falar em tempo. Eu vou ver se eu publiquei ou se eu só apresentei, eu não me lembro mais. Né?
Poxa, Se é complicado, Samuel, eu mando para o Felipe. E aí compartilha ele com a gente, por Isso, favor. legal. Mas eu acho excelente. Eu vou Professor voltar Samuel, nesse tema daqui a pouquinho. Felipe, se você me permitir, eu teria muito interesse em conhecer o seu artigo, se for um artigo, se for uma apresentação, professor Samuel, porque é um tema que eu acho que é uma das fronteiras da filosofia do tempo. Esse discernimento conceitual sobre os diferentes empregos de tempo, né? Eu até faço uma distinção entre o tempo fenomenológico e o psicológico. O fenomenológico é o tempo que passa objetivamente para todos, é real na nossa percepção, né? E o psicológico é a percepção sobre a percepção, né? Então, às vezes, 5 minutos tomando chuva na rua passa muito mais devagar do que vendo um filme, né? Nós vamos agora precisar adentrar a terceira para concluir a sessão. E eu passo a palavra para você, professor Oswaldo Pessoa. Está aí direto da Tantan Hills. Muito bem. Então, é um prazer estar aqui e espero falar coisas divertidas e interessantes. Vamos lá. Compartilhar, né? Vamos ver aqui. Espera aí, mas deixa eu... Perfeito. Vamos voltar aqui para o começo. Aí... Bem, vocês estão vendo aí? Ainda só não estou vendo em modo apresentação, mas estou vendo o seu slide. Ah, ele não está em modo de apresentação? Mas é justamente o que você fez, tem que clicar ali mesmo. Não, eu cliquei, mas ele acho que algum problema do... Mas o slide está mudando, pelo menos. Não, agora não. Tá, peraí, deixa eu tentar abrir no PDF, vamos ver se melhora. Eu acho que dá para ele, professor Oswaldo, uma apresentação de slides ali em cima. Ah, é? Se eu não me engano, isso, lá em cima. E aí, apresentação... Aqui, não. Do começo, ali, ó, na esquerda. Superior esquerda. Do começo. Tipo aqui, do começo? Melhorou ou não? Ou não foi ainda? Não, para mim foi, mas aparentemente... Você foi? Ué. Eu acho que talvez seja o modo que você compartilhou a tela, então tem que colocar ecrã inteiro, tela inteira, como é que é? Deixa eu ver aqui. Full screen? É que, na realidade, o PowerPoint ele gera duas telas, a tela da apresentação e a tela da edição. Teria de compartilhar a tela da apresentação. Tá, e se eu for no PDF, talvez eu consiga resolver isso. Eu normalmente, para não ter erro, quando eu clico aqui em compartilhar tela, eu coloco compartilhar a tela inteira, entendeu? Que aí, se eu sair, qualquer aplicativo que eu mudar, vocês vão estar vendo. É isso que eu ia sugerir também, Felipe. Oswaldo, você poderia ir naquele símbolo que fica à direita de comentários e aí ampliaria a tela. Tá, então deixa eu compartilhar de novo. Tenta colocar, compartilhar a tela inteira, Oswaldo. Ah, a tela inteira, entendi. Isso, aí não vai ter erro. Não? Não vai ter erro, mas eu vou cair na tela. Ah, eu mudo, é isso? Não, aí a questão é que todo mundo vai ver tudo seu aí da tela, entendeu? Não vai ser só o Google, nem o PowerPoint. Mas não pode abrir o Zap para você fofoca. Vou até fechar o meu aqui, não esqueci disso. Tá dando um problema aqui. Acho que não deu certo. Deixa eu tentar a janela. Cadê o PDF? Acho que é esse. O PDF é. Vamos ver agora. Cadê? Ó, eu estou vendo a sua tela aqui, as medições generalizadas em mecânica quântica. Tá a tela inicial, né? Então, o tamanho até é bom. Tá cortado um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A gente não tá vendo ela inteira. Uma página. Tá, acho que agora tá razoável. Tá razoável, dá para acompanhar, sim. E para mudar... Mudou a página? Mudou. Então vamos nessa, porque... Vamos nessa. Muito bem.
Desculpem aí. Então, a nossa sessão é sobre o tempo, né? E eu vou querer olhar para o tempo da perspectiva subnanoscópica, né? Microscópica, através da física quântica. E eu estou pressupondo uma apresentação que eu fiz há um mês atrás, no grupo Physicos, em que eu falei um pouquinho sobre o problema de se definir um operador de tempo na física quântica. Na física quântica, todas as grandezas mensuráveis são caracterizadas por operadores, mas o tempo não. Então, há uma longa história de debates sobre esse problema, que eu fiz um resumo, né, nessa palestra, não vou voltar a falar sobre isso agora. Mas a conclusão é de que, se a gente quiser definir um operador de tempo, tem que usar um formalismo de medição mais geral do que o formalismo usual. E se definir um operador de tempo, ele não vai ser autoadjunto, ou ele não vai... eles não vão ser mutuamente... não vão comutar mutuamente. Eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. Em termos da literatura, o pessoal fala em POVMs, que eu vou daqui a pouco explicar o que é, mas eu vou chamar de medições generalizadas. Então, é uma classe de medições mais gerais do que geralmente a gente aprende em física quântica. Eu vou fazer uma revisão sobre tudo isso, tá? Entender um pouco algumas coisas dessas medições generalizadas. E é esse tipo de abordagem que é usada hoje em dia em autores que trabalham com a questão do tempo. E quem está na crista da onda hoje é o Page e o Walters, que há uns 20 anos atrás definiram, de uma certa maneira, uma abordagem que só agora vingou, né? Demorou um tempo aí, teve uns 10 anos que ficou meio ignorado por causa de críticas, mas as críticas foram respondidas por outros físicos, e hoje em dia, quem trabalha, por exemplo, com gravidade quântica, tenta definir o tempo dessa maneira. E eu não vou entrar nisso, eu nem entendo muito bem disso, mas eles fornecem, né, maneiras de você medir o tempo, e de maneira relacional, assim, algo, não é muito complicado conceitualmente. Bem, a motivação final que me motiva, tá? Mas que é uma coisa totalmente especulativa, e, portanto, podemos dizer filosófica, sem nenhuma base matemática ou física, mas a proposta seria, talvez, ir nessa direção e ver se é possível extrair alguma coisa. A ideia final seria, de alguma maneira, fundar o vir a ser temporal e a assimetria no sentido do tempo, fundar isso em microestados. Quer dizer, a ideia, né, é que a estrutura uma estrutura assimétrica desses estados associados a instantes de tempo pudesse ser a base para se derivar ou entender o fato de que o tempo corre numa direção, né? Então, essa é a motivação final, mas eu não vou conseguir, de maneira nenhuma, sustentar isso. Isso é só o que me guia, né, mais para frente. Então, o que a gente vai fazer hoje vai ser falar não sobre o tempo, mas generalizadas. Então, a gente vai ter uma aulinha aí sobre medições em física quântica. Eu vou começar bem do comecinho, né, porque eu estou supondo que tem gente aqui que não estudou isso, né, muitos filósofos também. Então, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo da luz para começar. E a gente sabe que, com a luz, a gente faz experimentos de interferência, como está exibido aqui em cima, né? A luz passa por duas fendas e a gente vê uma franja de interferência com um padrão de claro e escuro, e isso é explicado pelo fato de que a luz é uma onda,
Aí você tem interferência destrutiva e construtiva, etc. Mas o que acontece com a física quântica é que quando esse feixe de luz se torna muito, muito fraco e o detector se torna muito, muito bom, o que acontece é que essa luz, esse padrão, ele vai surgindo pelo acúmulo de pontinhos. É isso que acontece na verdade, na realidade. Isso, digamos, é um fato, né? Qual é o fato? O fato é que, olhando para um detector, o sinal que a luz deixa vai ser de maneira pontual, ou seja, os cristais do detector, ou, sei lá, os átomos da tela fosforescente, vão gerar um ponto macroscópico visível através de amplificação. Esse é o fato, né? E que esses pontos vão se acumulando com o passar do tempo até formar aquela franja que a gente observa ali. É claro que a gente não consegue observar isso diretamente, isso teria que ser feito em experimentos especiais, como já foram feitos, com feixes muito, muito fracos e tal. E por trás desses pontos macroscópicos, que são ionizações ou condensações ou alguma coisa assim, a gente atribui, teoricamente, um ente que a gente chama de fóton, né? Então, fóton seria uma partícula de luz, uma granulação de luz, que a gente só constata de maneira indireta, né, na detecção, na medição. O que acontece antes da detecção, isso é uma questão interpretativa. Cada interpretação vai dizer o que elas acham que acontece antes. Se o fóton é uma partícula que sempre existe, ou se o fóton só aparece na detecção. Aí temos as diferentes interpretações. Agora, o que eu quero salientar é que a medição é algo muito importante na física quântica. É através da medição, que sempre, né, que tem algumas características, que eu vou falar daqui a pouco, é através dela que a gente conhece o objeto quântico, o objeto atômico. Então, vamos falar um pouquinho. Bem, vou falar 3 coisas sobre as medições físicas, né? Coisas meio óbvias. A primeira é que uma medição envolve uma interação, né, entre um aparelho de medição e um objeto, e geralmente o que resulta é um número, certo? Então, é por isso que a gente não consegue medir uma cor, por exemplo, objetivamente falando, subjetiva, né? Uma cor subjetiva, que é uma qualidade, porque a gente não consegue extrair uma quantidade a partir de uma qualidade. Esse é outro assunto, né? Então, nas medições físicas, a gente sempre obtém números. Não é uma coisa necessária, mas é assim que a gente, na nossa civilização, é assim que a gente se acomodou a fazer. Uma tese que eu não vou explorar é que as medições, de maneira direta, são basicamente de 2 tipos: ou a gente determina a posição daquele fóton, ou a gente conta quantos fótons caem num detector. E essas 2 operações, você consegue, com elas, abarcar todas as medições em física quântica. Se a gente mede o spin, energia, o que está acontecendo aí é que a gente está adicionando, né, concepções teóricas que, né, nos informam. Aquela medição de posição é uma medição de spin, por exemplo. É uma medição indireta de spin, né? Mas as medições diretas, aquela que a gente observa ao olhar, seriam esses 2 tipos de operações. Então, isso é um ponto a ser debatido também, mas me parece verdadeiro essa tese. E outra coisa que eu quis salientar, que eu já mencionei, é a importância da amplificação para a informação dos objetos quânticos chegar até o mundo macroscópico. Mas vamos passar adiante e vamos dar uma olhada aqui num equipamento muito importante para os nossos experimentos agora, que a gente vai fazer agora, as nossas medições, que são chamados de analisadores, separadores, que são sisteminhas como esse prisma, que no caso da luz, separa ela em componentes de polarização diferente. Então, nossas medições, a gente sempre vai analisar um feixe de alguma maneira e
fazer medições posteriormente. No lugar desse prisma, a gente poderia pôr uma amostra, que a gente quer estudar um vírus, quando põe um vírus ali e mede as coisas, né? Mas para a gente extrair informação desse vírus, a gente antes tem que entender quais são as possibilidades que a luz, né? Quais são as transformações que ela pode sofrer, e nesse caso a gente está examinando a transformação em polarização. Aqui à direita, eu só estou relembrando a vocês que a separação de um feixe de luz por um analisador, ele é uma coisa reversível. Tá? Então, não envolve colapso da onda, não envolve aumento de entropia, é reversível, né, no sentido a ser melhor definido. E o Raman aqui, esse francês, já mostrou que a polarização de luz, o estado de polarização retorna aqui ao final. O estado inicial volta ao estado volta no final. Mostrando, então, essa propriedade. Ok, então estamos examinando diferentes aspectos aqui do beabá das medições em física. Agora, no caso da física quântica, como a gente já viu, acontece uma coisa curiosa. Se eu preparar um estado monofotônico, que tem apenas um único fóton associado a ele, ou então um estado muito fraquinho, um feixe de luz muito fraquinho, eu poderia obter detecções em 2 detectores, mas eu vou obter em um só, né? Então, esse é aquele fóton lá que a gente já viu em outro contexto. Então, isso é uma medição individual. E agora, chegou a hora da gente, então, definir uma medição simples, também chamada de previsível, por Landau e Peierls. Essa é a medição mais tradicional na física quântica, e ela é previsível. Esse termo é meio estranho, né? Porque não é que a física quântica consegue sempre prever o que vai acontecer. Mas o que essa maneira de caracterizar essa medição está dizendo é que eu posso preparar um estado, nesse caso, o estado de polarização a 0 graus, que necessariamente vai ter um único resultado de medição possível. Ele é previsível. Então, existe um estado quântico cujo resultado é previsível. E aqui existe um outro estado quântico cujo resultado também é previsível, mas é o outro detector que vai disparar. Então, geralmente, as medições quânticas, quando elas são formalizadas dessa maneira. A gente talvez não aprenda dessa maneira, mas isso está implícito no formalismo que a gente aprende. E aí, a gente vai caracterizar essas medições por um objeto matemático aqui, M. Tá? Então, M vai ser o que caracteriza esse detector, e esse outro M aqui, M2, vai caracterizar esse outro detector. Então, agora eu vou, né, dar um nome aí para essas medições, e o nome vai ser associado ao detector que dispara. Agora, sabemos que, num caso geral, a probabilidade de detecção nos diferentes detectores é diferente de 1, né? Num estado aí de polarização 45 graus, a probabilidade é meio e meio de o 1 e o 2 dispararem, né? Então, como eu estou interessado em probabilidades, esse nome dado a esses detectores, que a gente chamou de M, ele vai ser definido de tal maneira que, a partir dele, a gente possa calcular as probabilidades, né? Parece uma coisa razoável de se fazer em quântica. Então, aqui está, por exemplo, isso que eu acabei de falar, expresso em termos de formalismo quântico para estados puros, né? Não vou entrar em estados mistos. Os estados puros são mais simples. Então, esse φ aqui representa o estado quântico aqui antes de chegar no prisma. Então, dado um certo estado quântico, qual a probabilidade de disparar o detector U1? Então, a gente pega essa matriz, esse operador M, com chapéuzinho aqui, associado ao quer que seja o 1 ou 2, e a gente sabe que, se fizer esse cálculo que é o valor médio aqui, no estado inicial, a gente vai obter a probabilidade.
Então, esse M aqui nos lembra um projetor, né? Cujo valor médio é uma probabilidade. Então, é isso que a gente vai... Hoje a gente só vai analisar os experimentos dessa maneira. E eu vou ignorar os chamados autovalores, que é muito usado. A gente fala, o que você está medindo? Qual é o autovalor que você está medindo? Isso, quem vai dizer isso é a teoria, e a gente está aqui num nível mais operacional, e, infelizmente, a gente não vai precisar agora, da exploração que a gente vai fazer, considerar os autovalores. Mas o que se faz, na verdade, quando se fala em operadores, tal, aí tem uma maneira simples de associar os autovalores a cada um desses operadores de detecção aí. Estou chamando de operador de detecção. Bem, e esses operadores de detecção têm, no caso simples, tem 3 propriedades. Uma delas é chamada positivo, propriedade de ser positivo, que nada mais é de que esse valor médio é maior ou igual a 0. Então, está relacionado com o fato de que as probabilidades são maiores ou igual a 0, ou o número de fótons que caem no detector é maior ou igual a 0. A resolução da identidade diz que a soma dessas matrizes dá a matriz unidade. E isso está associado com o fato de que a gente está trabalhando com uma evolução unitária, que é um conceito ligado à reversibilidade, que a gente viu anteriormente. Então, a gente está nesse contexto, beleza, tudo bem. E agora vem uma terceira propriedade que as medições quânticas usuais satisfazem, mas as generalizadas não, de que esses operadores que definem esses detectores, eles são ortogonais. Eles comutam e são ortogonais. Muito bem. Então, antes de entrar nessas matrizes aí que eu estou prometendo mostrar para vocês, mas eu garanto que vai ser de maneira suave, sem traumas, vamos finalmente caracterizar uma medição não previsível. Então, esse talvez seja o slide mais importante, porque eu quero mostrar para vocês como, manipulando esses analisadores de maneira simples, você consegue gerar uma medição que o formalismo usual da quântica não dá conta, né? Então, nesse caso, a gente pegou aqueles 2 feixes que saíram aqui, mas um deles a gente faz uma manipulação adicional e joga parte desse segundo feixe no mesmo detector aqui do primeiro, né? Então, a gente não está preocupado em fazer interferência nem nada, a gente só quer coletar essa informação num detector. Então, essa seria uma medição não previsível. Por que ela é não previsível? Porque não tem nenhuma maneira de eu prever com certeza que o disparo vai ser em U2. Eu consigo preparar um estado cujo disparo vai ser com certeza em U1, né? É o estado 0. O estado 0 necessariamente vai poder ser previsto com certeza, vai ser aqui. Mas se eu preparar um estado de 90, que antes dava um resultado previsível, agora uma parte dele vai para aquele outro detector, então agora eu tenho uma probabilidade diferente de 0 nesses 2 detectores. Então não tem jeito agora de eu preparar um feixe inicial que seja previsível. Então é uma coisa bem simples, tal, mas como ela envolve um montão de componentes assim, a gente começa a ficar meio perdido. Mas essa é basicamente a ideia de uma medição generalizada. E agora, deixa eu apresentar para vocês as matrizes, né? Então, assim, o matemático não se preocupa com matrizes, ele consegue, né, representar tudo em termos simbólicos, mas quando a gente está tentando aprender, às vezes é interessante a gente representar, né, os operadores em termos dessas matrizes, e verificar, por exemplo, que essa matriz é ortogonal a essa, né? E essa aqui não é ortogonal a essa. Vamos ver isso? Então, vamos começar com primeiro caso ali, né? É o caso previsível. Então, nesse caso, essas matrizes são projetores. E o projetor é caracterizado
por isso. Quer dizer, se eu projeto algo 2 vezes, ele vai dar o resultado de uma projeção única. Eu não vou entrar muito nisso, quem conhece já vai entender, isso é uma coisa mais ou menos simples. Então, então a gente pode falar em medições previsíveis, tal, a gente fala que a gente está caracterizando cada detector por um projetor. Além disso, essas matrizes são ortogonais, né? Então, em termos matemáticos, isso é chamado uma medida de valor de projeção. Projection Valued Measure. Outra maneira de exprimir isso é que é uma resolução ortogonal da identidade. Então, você gera esses autoestados aqui, que são ortogonais, e que a soma deles dá a identidade. No caso não previsível, você continua tendo a resolução de identidade, mas as tuas matrizes não comutam mais. Elas não são projetores. E, como a gente pode ver aqui, ó, eu peguei a matriz M1, a matriz M2, fiz aqui a multiplicação das matrizes e deu uma coisa diferente de 0. Então, eles não são ortogonais. Certo? Então, esse é um mundinho aqui das manipulação de matrizes, para quem não conhece, né? A gente lembra como é que faz para multiplicar a matriz, né? Uma coisa que demora um certo tempo, mas é trivial, né? É fácil de fazer. Só cansativo. Então tá, assim, peraí. E o mais importante, eu acabei pulando, não, ainda não falei, é de que essas medições agora, que a gente acabou de ver, não previsível, recebem um nome que é uma medida de valor de operador positivo, que é um nome super complicado. Por isso todo mundo chama de POVM. POVM significa Positive Operator Valued Measure. É um nome que, quando o pessoal criou essa teoria, o matemático que estava lá deu esse nome e pegou, porque, né, ele foi pioneiro lá, todo mundo seguiu a nomenclatura. Mas é um nome meio estranho. Por que é operador positivo? A gente já viu que o operador positivo é qualquer operador cujo valor médio é positivo. Então, é claro que a gente vai estar trabalhando com operadores positivos, mas não é mais projeção, né? Então, por isso que não é mais o Projection Valued Measure, é alguma outra measure. Então, eles inventaram esse nome, Positive Operator Valued Measure. Mas eu não gosto muito desse nome, eu acho ele muito grandão. Então, ou a gente usa a sigla ou chama de medição generalizada, né? É uma maneira mais simples de... Certo, então é isso. Bem, o tempo passa e temos que terminar, então vamos lá. Bem, aqui só para mostrar que numa medição não previsível, os operadores aqui não comutam. Então, não comutar significa que a ordem dos fatores altera o produto, né? Isso é uma multiplicação de matriz. E, muito bem, então, exploramos aquele exemplo. Então, agora, tem mais um exemplo que eu podia explorar, mas vou pular para esse caso final, que agora... Espera aí, o que eu falei aqui? Eu falei besteira, né? Esse caso aqui comuta, né? Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, nesse caso, apesar de ser uma medição não previsível, os operadores comutam. Muito importante, falei o contrário. Mas a gente pode definir medições em que os operadores não comutam. Mas, para isso acontecer, é preciso trabalhar com 3 dimensões. O espaço de Hilbert de 3 dimensões, com 2 dimensões, dada a limitação de espaço, isso não dá para a gente fazer. Então, a gente precisa passar por um espaço de Hilbert de 3 dimensões, ou seja, vamos agora abandonar o uso de luz e vamos agora tratar de partículas de spin. Bem, então vocês podem estar pensando, quem não conhece pode falar, puxa, mas isso é um assunto completamente diferente, e agora? Não, na verdade, em termos assim, estruturais, é a mesma coisa que a gente viu até agora, só que em vez de ter prisma birrefringente, tem um ímã. Em vez de ter luz, tem um átomo com um
momento magnético ali, intrínseco, ele interage com esse campo magnético e tem um comportamento quantizado que é semelhante àquilo que a gente viu antes, no caso do prisma birrefringente. 5 minutos, Oswaldo. Boa, aqui temos a propriedade de reversibilidade, que a gente já viu no outro caso também, vamos passar adiante. Agora, esse desenho, eu não tive tempo de fazer um desenho mais digno, mas esse é meu desenhozinho de um feixe que passa por um Stern-Gerlach. Então, agora é o spin 1, né? O que a gente viu anteriormente, que é semelhante à luz, é o spin meio, que gera dois, você separa em 2 estados. O spin 1 você consegue dividir em 3 estados. E se você for para spins mais alto, como você tem em diferentes núcleos atômicos e tal, você consegue gerar um número maior de feixes, com propriedades quânticas diferentes. Mas nesse caso, só precisamos de 3. E aí o que acontece é que a gente consegue, dessa maneira, bem, aqui eu vou passar um pouquinho rápido, basicamente você pega o teu feixe, divide em 2 partes e faz uma análise com o teu Stern-Gerlach em orientações diferentes. De tal maneira que aqui você gera 3 estados e aqui você gera outros estados, que são mutuamente ortogonais, né? E tem uma relação com os originais, que é, no caso específico, uma coisa assim, tá? Então, com isso, você pode agora fazer aquela análise lá dos... Então, esses são os operadores de detecção para esse tipo de experimento. Eles continuam satisfazendo a resolução de identidade, né? Ou seja, se eu pego aqui, por exemplo, vamos pegar esse primeiro termo aqui, 3/4, vou somar com 1/8, vou somar com 1/8 dá 1. Vamos pegar esse aqui, 0 mais 1 sobre Rho, aqui menos 1 sobre Rho, vai dar 0. Então, a soma desses 3 números aqui vai dar 1, e desses números fora da diagonal vão dar 0. Então, essa é a propriedade da resolução da identidade. E aí verifica que agora sim, esses operadores não comutam, tá? Então, aí mudando a ordem, a gente obtém um resultado diferente. Então, tá. Então, para finalizar, a gente... e daí, né? Por que a gente está falando sobre essas coisas meio complicadas? É porque o operador de tempo, definido modernamente, a partir dos anos 80, mais ou menos, estão associados com essas medições generalizadas. Formalismo é de medições generalizadas. E os autoestados associados não são ortogonais, né? E eu não sei se eles comutam ou não, mas isso é uma coisa que a gente vai ver. Existe o mecanismo de Page-Walters, que nos dá um guia para como... Nosso problema é como é que a gente vai reduzir como é que a gente vai usar essa nossa análise para analisar medições de tempo. Então, primeiro a gente tem que pular. Como é que você vai medir o tempo, né? Então, o Page-Walters dão uma receita, que basicamente é você medir qualquer variável que dependa do tempo, então isso seria uma medição indireta do tempo. Então, o meu desafio agora qual é? Escolher um sisteminha legal de se analisar e de poder usar esse formalismo que a gente viu agora. Esse é o primeiro ponto. Aí, tentar definir os operadores de detecção, verificar se comutam ou não. E aí, fazer uma coisa que eu não fiz nessa discussão, que é prestar atenção no autoestado temporal, no estado temporal associado a cada medição individual de tempo. E a ideia, então, seria que, se isso pudesse ser feito e a gente puder encontrar estados temporais que tenham alguma forma assimétrica, talvez essa assimetria microscópica possa ser relacionada com a assimetria macroscópica que a gente vivencia, né? Então, aqui, esse slide é só especulação filosófica. Há também a possibilidade do tempo, vamos dizer, a transição de um instante de tempo para o outro ocorre geralmente para o futuro, mas às vezes pode acontecer uma transição para o passado, né? Mas que isso pode se dar num tempo muito curto, né? Relacionado ao princípio da incerteza temporal de tempo e energia e tal. Então, um mecanismo assim poderia também
exprimir a estrutura microscópica do tempo. Então, são essas ideias que eu estou em vias de explorar aí. Obrigado para todo mundo. Bravo, Oswaldo. Muito obrigado por, inclusive, dar continuidade, né, ao tema que nós exploramos no seminário Physicols na USP, né, no âmbito do grupo de Filosofia das Ciências Físicas. Eu prometo, nos próximos anos, ser como o crocodilo do Peter Pan, atrás do Capitão Gancho, continue com as contribuições na filosofia do tempo para nós. E, meus caros, vamos permitir a tolerância invadir um pouquinho a mesa que vem, já que ela é de filosofias do espaço-tempo também, para pelo menos uma ou duas perguntas. Quem quiser se manifestar, tem que ser agora. Vamos lá, Rodolfo. Oswaldo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Nessa continuação brilhante que você fez aí, você se reporta várias vezes ao operador ao tempo como um operador, frisando, contudo, que este operador não é um operador hermitiano. Minha pergunta é a seguinte: você acha emudeceu, Rodolfo. Para mim também. Tá, foi Rodolfo, sem querer. Fala de novo. A gente ouviu até o você acha. E teve alguma pane por ali. Vamos passar para o Raoni, então. Essa sessão do tempo, ela está realmente turbulenta. Vamos lá. Oi, Oswaldo. Obrigado pela apresentação. Bom te ver. Eu queria que você comentasse uma coisa, Oswaldo, para a gente, bem rapidinho, que muita ênfase que a gente vê na literatura da filosofia do tempo e da mecânica quântica é dada na relação entre colapso e irreversibilidade. Queria que você comentasse essas ideias para a gente bastante brevemente. E muito obrigado, João. Eu não toquei nessa questão. A irreversibilidade ou colapso acontecem durante a medição, né? Quer dizer, a medição impõe esse tipo de coisa, né? Então, eu salientei ali da reversibilidade na situação em que não há medição, mas se a gente coloca um detector, necessariamente vai acontecer um colapso. Agora, tradicionalmente, quem tem visões relacionais do tempo tentam definir a seta do tempo a partir da direção do aumento de entropia, né? Medições, com certeza, aumentam a entropia, né? Isso está associado ao von Neumann, e então poderia haver essa conexão. Mas eu não estava explorando esse tipo de abordagem aqui agora, né? Mas é algo também interessante e plausível. Legal, obrigado. Oi, Rodolfo. Ok, vamos lá. Vamos lá. A pergunta é construir a ideia do tempo como um operador não hermitiano não seria um problema, dado que os observáveis em mecânica quântica todos são descritos por operadores hermitianos? Não, acho que é um problema. O que se ganha com isso? Ou melhor, o que é que se perde? Enfim, não é um problema sério que vai se enfrentar com isso? Parece que é uma necessidade. Assim, se você quiser trabalhar com operador de tempo e, portanto, poder usar boa parte do formalismo, do estilo, né, dos postulados da quântica, que falam em operadores e tal,
você pode, mas aí você perde alguma coisa, que é o fato dos autoestados não serem ortogonais e etc. Isso era um motivo entre os físicos, tá? Era um assunto marginal até 1970. Então, de 1930 a 1970 era um assunto marginal, assim. Alguns físicos exploravam, um outro filósofo comentava, ficava aquela coisa meio assim. Nos anos 70, começa uma nova fase, e várias pessoas trabalhando, mas o trabalho que teve maior impacto foi esse do Page e Walters. E demorou, como eu falei, uns 15 anos para esse trabalho ser aceito. Mas agora chegou um momento em que, vamos dizer, eles estão na crista da onda. O pessoal está explorando essa abordagem deles, especialmente em gravitação quântica, como uma maneira de exprimir o tempo, e aí tentando ver se isso se encaixa com as noções de tempo da relatividade. E, como eu mencionei, tinha alguns problemas internos, demorou para ser aceito, mas agora finalmente está sendo usado. Então, acho que é mais uma coisa que eu diria que é uma ferramenta heurística que está gerando artigos, novos resultados, assim, teóricos. Eu acho que é por isso, então, que o pessoal agora está mais eufórico com relação a isso, e não estão muito preocupados com o fato de que esse tipo de operador viola as medições, né, previsíveis e simples da física quântica. Ok, obrigado. Oswaldo, para encerrar, só uma pergunta conectada com um artigo seu ali da Fátima Évora, né? Então, quando você adota esse caminho do operador tempo, sem precisar tratá-lo como um operador autoadjunto, evita-se cair, então, no problema da crítica do Pauli, né? Que o Pauli dizia que a existência de um operador implicaria em altos valores contínuos para o operador energia, mas o espectro de energia para sistemas, né, ligados é discreta. Então, mas essa crítica do Pauli caía na questão, a meu ver, de tratar o tempo como um operador autoadjunto. Se adota-se esse caminho alternativo, não vai gerar o problema de um espectro contínuo de energias, permite-se, então, preservar a questão da energia com valores discretos. Essa é a minha dúvida. Eu não sei, é uma boa pergunta. Eu não sei se resolve o problema do Pauli ou se aceita-se que o que o Pauli falou é uma limitação mesmo, mas utiliza-se o formalismo mesmo assim porque ele tem outros méritos. Aí eu já não sei. Uma boa pergunta. E pelo que me parece, aceita-se a crítica do Pauli, mas encontra um caminho alternativo, sabe? Isso me pareceu tão rico. Mas é isso. Olha, muito obrigado, professor Oswaldo, muito obrigado, Luiz Gustavo. Agradecer também o Elton Marques, supriu aqui as necessidades do meu coração com relação à filosofia do tempo nesse evento. Vocês estão de parabéns, tá? Elton, pode falar rapidamente. Não, eu não tinha intenção de falar, não. Eu ia aplaudir ou qualquer coisa assim. Foi sem querer, desculpa. Obrigado, então, muito obrigado também você aí, tá, Elton? E, bom, sejam bem-vindos, tá? Vamos continuar com essas discussões em torno da filosofia do tempo, com o núcleo de, né, filosofias do espaço e tempo que tem dentro do grupo de filosofia das ciências físicas do Oswaldo. O Oswaldo e o Luiz Gustavo, claro, que fazem parte, mas Elton também, seja bem-vindo, tá bom? Vamos encerrar essa sessão, portanto, e vamos passar a palavra agora para o novo mediador, que é o nosso querido Lucas Paulo, da Universidade de Brasília, orientando do Samuel Simon.